E aí, gente, é um prazer estar aqui novamente com vocês no nosso canal Papo com Matemática. Hoje iremos estudar as equações do primeiro grau. Então, gente, nessa aula, inicialmente, irei trazer os conceitos básicos, né, para a gente compreender um pouco aí o que é, né, a equação do primeiro grau. Então, vamos lá iniciar nossa aula. Vê, pessoal, antes de falar para vocês aqui especificamente sobre as equações do primeiro grau, eu quero falar um pouco sobre as expressões algébricas, tá? Uma expressão algébrica é uma expressão formada por operações matemáticas, né? Que envolve números desconhecidos. Então, veja, gente, para que a gente tenha uma expressão algébrica, a gente precisa ter operações e a gente precisa ter também números desconhecidos. Onde, gente, esses números desconhecidos aqui, eles vão ser representados por letras. Por exemplo, por X, por Y, por A, por T, qualquer letra, né, que você quiser. Tá bem? Então vejam, o que iremos fazer com essas expressões algébricas, né, é pegar uma informação que está em linguagem comum e representá-la através de uma linguagem matemática, tá? Então, a expressão algébrica, ela é importante, né? Ela é uma ferramenta importante para traduzir um texto de uma linguagem comum para uma linguagem algébrica, né? Uma linguagem matemática, tá? Então, vejam só. Temos aqui um exemplo de um texto que nos diz assim: o dobro de um número. Como eu não sei que número é esse, é um valor desconhecido, eu vou representá-lo com uma letra. Então eu já disse para vocês que a letra eu posso escolher qualquer uma que eu quiser. Eu vou escolher aqui a letra X. Eu sei que esse número vai ser representado com a letra X. E eu sei também que o dobro de um número equivale a multiplicá-lo por 2. Então eu vou fazer aqui 2x. Então, o dobro de um número é 2x. Olhando aqui para a definição da expressão algébrica, nós temos que ter aqui número desconhecido. Então, está aqui o número desconhecido, ó, o x, e a operação, que no caso aqui é a multiplicação, né? Porque pegar o dobro de um número equivale a multiplicá-lo por 2. Isso porque eu escolhi o x, pessoal. Aí a expressão ficou 2x, mas se eu quisesse aqui representar com 2y, poderia ser também, onde meu número desconhecido ficaria representado com o número y, tá bem? Vejam, seguindo aqui, temos uma outra expressão, que diz assim: a idade de uma pessoa daqui a 10 anos. Então, essa expressão aqui, que está representada em linguagem usual, através de um texto, representando matematicamente, ficaria assim. Eu vou dizer que a idade da pessoa hoje é y, então daqui a 10 anos ela terá y mais 10. Tá bem? Vejam, essa palavra aqui, né, daqui, representa a nossa adição na nossa expressão algébrica. Tá? Continuando, nós temos um outro exemplo que diz assim: a idade de uma pessoa há 10 anos. Então, gente, a idade de uma pessoa, eu não sei quanto é que é, vou representar com uma letra, um valor desconhecido. Esse A aqui se refere a passado, então vai ficar x menos 10, certo? Então, não estou interessado, né, é importante deixar claro, que eu não estou interessado em saber qual a idade da pessoa atualmente. Qual é o valor desse x aqui? O que eu quero fazer é representar o texto algebricamente, tá? Vejam, um último exemplo aqui seria o dobro da idade de Luiz subtraído de 27. Então, o dobro da idade de Luiz. Então, eu vou dizer que a idade de Luiz aqui é A, tá? A. Então, hoje ele tem A anos. E o dobro da idade dele seria 2 vezes A, não é verdade? Só que esse 2A aqui, que é o dobro da idade de Luiz, eu vou subtrair de 27. Então, eu vou pegar 27 e vou tirar, né? Subtraído quer dizer menos, e vou tirar o 2A. Se eu tivesse escolhido aqui o nosso valor desconhecido com outra letra, com o x, por exemplo, ficaria 27 menos 2x. Certo, gente? Então, aqui é uma ideia inicial sobre a expressão algébrica e isso vai nos auxiliar no entendimento desse conceito, né? Desses conceitos iniciais aí de equação. Tá bem? Então, vamos lá. Vejam,
Então, falando para vocês aqui sobre uma equação, tá, gente? Uma equação nada mais é do que uma sentença matemática expressa por uma igualdade, onde há um ou mais símbolos que representem, né, ou que representam números desconhecidos. Então, gente, diferentemente da expressão algébrica, na equação a gente precisa ter uma igualdade. Então, por exemplo, quando a gente escreveu lá, né, o dobro de um número, a gente tem aqui uma expressão algébrica. Agora, quando eu escrevo o dobro de um número é igual a 80, eu tenho uma equação, gente. Por que eu tenho uma equação? Porque além do nosso valor desconhecido, né, eu tenho também uma igualdade. E aqui nessa definição está dizendo que pode ter um ou mais símbolos. Quer dizer que a equação pode ter um valor desconhecido ou mais de um. Por exemplo, se eu escrevo assim, x mais y é igual a 17. Então eu tenho aqui novamente uma equação, só que agora uma equação com dois valores desconhecidos, tá? Então veja só, cada valor desconhecido desse é chamado de incógnita. Então nesse nosso primeiro exemplo aqui, temos uma equação com uma incógnita. E no segundo exemplo, temos uma equação de duas incógnitas, com duas incógnitas, tá? Então, incógnita é o valor desconhecido na nossa equação, que no caso aqui está sendo representado por letras, né? Vejam, então temos aqui um primeiro exemplo de um texto onde eu vou representá-lo através de uma equação. Então, a gente tem o dobro de um número é 27. Então, o dobro de um número a gente já sabe representar, né? Aqui vai ficar 2x é 27. Então, esse seria a igualdade e eu vou colocar aqui o 27. Então, gente, aqui para ter uma equação é necessário que tenhamos, além do valor desconhecido, também uma igualdade, tá? Vejam, eu estou sempre pregando informações, textos parecidos com o que a gente representou algebricamente, tá? Na parte anterior da nossa aula. Então, temos aqui, a idade de uma pessoa daqui a 10 anos será 45. Então, se a idade da pessoa hoje é x, daqui a 10 anos ela terá x mais 10, não é? Então, a idade dela daqui a 10 anos será de 45 anos. Então, essa parte aqui, o será, está representando aqui a nossa igualdade. Tá bem? Vejam só, temos aqui o nosso terceiro exemplo. A idade de uma pessoa há 10 anos era 13. Então, gente, a idade dela eu vou chamar aqui de y. Então, há 10 anos, então y menos 10, isso aqui era 13 anos. Tá bem, gente? Então, ficou aqui a nossa equação, pessoal. Y menos 10 igual a 13. Então, esse era aqui está fazendo o papel da nossa igualdade, do nosso sinal de igual. E no nosso último exemplo, nós temos que o triplo da idade de Luiz, subtraído de 27, é igual a 57 anos. Então, o que é que a gente vai ter aqui, gente? Ó, o triplo da idade de Luiz, eu vou consertar esse 57 aqui, gente, porque na verdade aqui é 17, tá? Então, vou deixar aqui 17, ok? Então, vê, o triplo da idade de Luiz subtraído de 27. Isso a gente já fez, né? Então, vou pegar 27 menos o triplo da idade de Luiz, que é 3x. Isso vai dar aqui 17. Tá bem, gente? Então, temos aqui ó, que a igualdade foi representada justamente aqui pela palavra igual. Isso foi diferente, né, pessoal? Isso aqui foi diferente dos outros textos, porque a igualdade aqui foi representada aqui pela palavra igual, mas nos outros não foi. Ó. Aqui foi a palavra era, aqui foi será e aqui foi é. Ok, gente? Então, o que fizemos aqui foi representar um texto, né? Foi representar um texto com uma equação, através de uma equação, né, gente? Então vejam, e por que a gente chama de equação do primeiro grau, pessoal? Porque o expoente aqui, ó, da nossa incógnita, né, é 1. Né? Observa que aqui, ó, não temos expoente, quer dizer que esse expoente aqui vale 1, tá? Esse expoente aqui vale 1, certo? Vale 1. Então, se eu tivesse uma equação desse tipo aqui, x elevado a 2 menos 3x igual a 0, isso daqui agora é uma equação do
segundo grau. Ok, pessoal? Então vejam, já que a gente conhece aqui, né, as expressões algébricas, pelo menos os conceitos iniciais, e os conceitos iniciais aqui de uma equação do primeiro grau, eu quero falar um pouco para vocês agora sobre a solução ou raiz de uma equação, tá bem? Então, o que seria a solução, gente, de uma equação? Vê só, eu tenho aqui, o dobro de um número é 27. Então, se eu digo que o dobro de um número é 27, eu vou representar isso com a equação, né? Ficaria aqui 2x, se eu escolher o x, né, obviamente, igual a 27. E se eu pergunto para vocês aqui, qual é o número cujo dobro é 27, esse número aqui seria 13,5, né? Seria 13,5, porque o dobro de 13,5 é 27. Então, esse 13, pessoal, esse 13,5 aqui, ele representa a solução, né? Ele representa a raiz dessa equação aqui, certo? Então, vejam, o outro texto, né, que a gente representou através de uma equação foi a idade de uma pessoa daqui a 10 anos será 45. Então, escrevendo aqui, a idade da pessoa daqui a 10 anos, x mais 10, será 45. Então, se a gente pensar, né? Hoje a pessoa tem x, daqui a 10 anos ela terá 45. Então, esse x aqui, tá? Esse x aqui, ele só pode ser aqui 35. Então, a idade atual da pessoa tem que ser 35. Agora sim, gente, quando eu digo que quero saber a solução ou a raiz da equação, eu estou interessado, né? Eu tenho que descobrir aqui o nosso valor desconhecido. Quanto é que vale a nossa incógnita, tá certo? Já no nosso terceiro exemplo, nós temos a idade de uma pessoa há 10 anos era 13. Então, a idade da pessoa, hoje, vou representar com y, há 10 anos ela tinha y menos 10, e ele está dizendo que isso aqui, ó, é igual a 13. Então, se a idade da pessoa há 10 anos é 13, atualmente aqui ela tem que ter aqui 23 anos, né? Porque 23 menos 10 é igual a 13. Tudo bem, gente? Então, esse 23 aqui é a raiz da equação, ou a solução da equação. E no último exemplo, né? No último exemplo aqui, nós temos o triplo da idade de Luiz, subtraído de 27, que é igual a 57. Então, 27, e lembrando aqui que não é 57, né? Ele saiu lá do outro slide, tá bom? Então, isso aqui vai ficar 17, tá, gente? Fazendo essa pequena correção aí. Perdoe o erro. Então, a gente vai ter 27 menos 3x igual a 17. Tá bem, gente? Então, aqui vocês já observam que fica um pouco mais difícil, né? Fica um pouco mais difícil a gente encontrar a idade dele. Porque, veja, se 27 menos 3x é 17, quem é que seria essa idade dele, né? Vejam, a idade dele aqui poderia ser o seguinte, ó, poderia pensar aqui em um número, tá? Em um número aqui, né? Que o triplo dele subtraído de 27, isso vai dar aqui 17, né? Então, observa que esse x aqui, ele fica um pouco aqui difícil, né? Ele fica um pouco difícil aqui para a gente encontrar, tá bem? Eu não estou mostrando para vocês ainda como se resolve uma equação do primeiro grau, os conceitos que estão por trás disso, tá? Então, eu vou deixar essa equação aqui para a gente fazer em outro momento, ok? Então, vejam, seguindo aqui a nossa aula, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como saber se um número é raiz de uma equação, né? Vejam, isso é uma pergunta importante, né? Porque se a gente soubesse saber se um determinado número é raiz da equação ou não, né? Saber se ele é raiz é importante porque ele vai ser a solução da equação, né? Então vejam só. Primeiro, a gente vai substituir a incógnita pelo número que foi dado. E segundo, a gente vai calcular separadamente o valor numérico de cada membro da igualdade obtida. O que é que isso quer dizer, pessoal? Vejam só. Eu tenho aqui, por exemplo, essa equação. 5x menos 12 igual a 2x mais 30.
E eu quero saber se o número 10 é ou não solução dessa equação. Então, o que é que eu vou fazer? Iremos substituir a incógnita pelo número dado. Então, onde tem x lá na nossa equação, eu vou substituir aqui por 10. Então, vê só, fazendo aqui as contas, 5 vezes o x, que no caso aqui vai ser 10, né? Então, vai ficar 10. Isso aqui menos 12. Será que isso aqui é igual a 2 vezes 10 mais 30? Né? Mais 30. Então, vamos fazer as contas. Se a igualdade for verdadeira, esse 10 aqui ele vai ser a solução da nossa equação. Então, vamos ver. Calculando aqui 5 vezes 10, isso vai dar 50 menos 12. Será que isso é igual a 2 vezes 10, que é 20, somado com 30? Aqui a gente percebe, pessoal, que esse número, que essa igualdade aqui, ela não é verdadeira, né? Ela é falsa. Por quê? 50 menos 12 é 38. E 38 não é igual a 20 mais 30, que é 50. Então, a gente não pode dizer que 38 é igual a 50. Portanto, não temos uma igualdade. Os resultados aqui são diferentes. Logo, eu posso dizer aqui que esse 10 não é solução da nossa equação. Não é uma raiz. Então, vejam só. Vamos pegar agora aqui o 14, né? Vamos substituir aqui o x por 14, tá? X igual a 14. E ver se esse 14 é ou não solução da nossa equação, tá? Então, vê só. Então, só vou substituir aqui x por 14, onde eu tenho aqui 5x. Agora vai ficar aqui 5 vezes 14. Deixa eu fazer de outra cor aqui para vocês. Então, a gente vai ter aqui, 5 vezes 14. Aí, seguindo aqui na equação, menos 12 igual a 2 vezes x, só que o x aqui é 14, e isso somado com 30. Observa, pessoal, que eu estou fazendo aqui o que a equação está nos mostrando. Onde tem x, eu estou substituindo por 14. Porque eu quero ver se o 14 é ou não solução da nossa equação, né? Se ela é raiz. Se o 14 é raiz. Então, fazendo aqui as contas, 5 vezes 14, isso vai dar 70, certo? Aí aqui, menos 12. Será que isso é igual a 2 vezes 14, que é 28, somado com 30? Então, se a gente fizer aqui 70 menos 12, isso vai dar 58. E o outro lado da igualdade, 28 mais 30, também é igual a 58. Isso quer dizer que a igualdade é verdadeira. Logo, eu posso afirmar que 14 é a solução da nossa equação. Ou seja, a raiz dessa equação aqui, 5x menos 12 igual a 2x mais 30, né? A solução da equação é x igual a 14. Certo, gente? Então, aqui foi um pequeno resumo, né? Foi uma aula introdutória sobre a equação do primeiro grau. Tá bem, gente? Então, a gente vai ficar por aí e nos encontramos numa próxima videoaula. Tchau, tchau para vocês.